Como vai, meu irmão? Como vai, minha irmã? Espero que bem, debaixo da graça e da proteção do nosso bondoso Deus. Estamos nós mais uma vez juntos para estudarmos aquilo que o Senhor nos ensina através dos escritos do apóstolo Paulo aos Romanos. Nessa vez, nós vamos estudar o capítulo 10, aquilo que está registrado no capítulo 10. No capítulo anterior, nós vimos Paulo falando acerca da salvação, né, dos judeus, daqueles que não creram na palavra, os que receberam e não creram na palavra. Ele encerra o capítulo mostrando que o anúncio do evangelho e a vinda de Jesus é a pedra de tropeço posta em Sião para aqueles que não creem. Ele segue agora nesse capítulo 10, exatamente falando a respeito dessa questão ainda da dureza do coração dos judeus que não recebem a Cristo como seu Salvador, não abraçam a fé no Filho de Deus. Antes de nós começarmos, vamos orar? Bondoso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela sua graça, te agradecemos, ó Deus, por esse dia, por essa semana que o Senhor nos concedeu. Nós clamamos a Ti, ó Deus, mais uma vez, nesse momento em que nós dedicamos essa hora, esses minutos, para o estudo da Sua palavra, que ela seja ministrada ao nosso coração através do Seu Santo Espírito, que nossa mente, ó Deus, seja cativa às ordens, ao direcionamento do Seu Santo Espírito, e que as palavras que Ele mesmo revelou ao Teu servo Paulo sejam para nós hoje alimento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, então Paulo abre o capítulo 10 dizendo: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Vamos parar aqui, nós lemos o verso 1 e 2. Então, quem são eles? Deles quem? Dos judeus, né, dos israelitas, que não receberam a Jesus antes, o repudiaram, né, tropeçaram na pedra de tropeço da fé, né, eles não conseguiram fazer a transição, né, eles não entenderam que Jesus vinha para poder cumprir a lei e levá-los a um caminho, né, mais excelente, o caminho da graça. Então, é deles que Paulo está falando. Então, ele fala que o desejo do coração e as suas orações, a sua súplica a Deus, é para que eles sejam salvos, para que eles se convertam, para que eles abracem a fé. Porque ele justifica no versículo 2 que ele é testemunha do zelo, né, que eles têm por Deus, porém sem entendimento, né, ele fala assim: "Porém não com entendimento". Então o zelo sem entendimento, ele não conduz à salvação. Isso é interessante nós vermos, porque Paulo está falando disso dos judeus, o zelo que eles tinham com a Torá, com as leis. Inclusive, eu estava conversando outro dia em casa com se eu não me engano, com a Sofia, a esse respeito, de que o Antigo Testamento, ele tem muito mais fidelidade muito menos, né, vamos falar, nesse nível, ele é muito menos, maculado as suas cópias do que o Novo Testamento, que é mais recente. O Novo Testamento tem vários cópias e algumas variações, né, várias, né, divergências entre um escrito e outro. Por quê? Porque ele era copiado, né, várias vezes. Por exemplo, essa epístola de Paulo aqui, ela era lida lá em Roma, fazia-se uma cópia e mandava o original para frente, para uma outra igreja, né? Por isso os originais se perdiam. E na hora de fazer essa cópia também, essa cópia era feita
Não com a mesma acuidade, né, às vezes um irmão começava, outro terminava, então às vezes, era necessário ter várias cópias para poder você chegar na maior confiabilidade do texto. Agora o Antigo Testamento não, o Antigo Testamento ele é muito zeloso, né, os israelitas, né, os escribas, eles eram pessoas que estavam exclusivamente à disposição para fazer as cópias da lei, as cópias da Torá, as cópias dos escritos. Então, eles faziam essas cópias, eles contavam o número de letras, e no final de cada página tinha um número certo de letras. Então, terminava uma página, eles vinham contando todas as letras para poder fazer a cópia o mais fiel, perdão, o mais fiel possível ao original. Então, assim, eles tinham, né, esse é só um exemplo do que o Paulo está dizendo aqui, que eles tinham muito zelo, mas não tinham o entendimento, porque esse zelo deles era um zelo, desprovido de senso crítico, no sentido de interpretar aquelas escrituras e reconhecendo, então, em Cristo o cumprimento delas. Eles eram tão apegados à letra, à escritura, que para a escritura era um fim em si mesma. Para eles, a a Torá, a lei, era um objetivo estanque da vida deles. Então, o que Paulo critica aqui é que faltava entendimento. Eles faziam, eles eram zelosos, com certeza, mas eles precisavam dar um passo além. Além de entender essa lei, eles precisavam ter a visão de interpretá-la e conseguir ver o cumprimento dela em Cristo. Ele vai falar disso mais à frente. No verso 3 agora. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Quem é a justiça que vem de Deus? Jesus. Né? Então, não se sujeitaram à justiça de Deus. Né? Jesus ele vem com sendo a justiça, para promover a justiça de Deus, para cumprir, né, os requisitos da lei e assim nos fazer justiça, nós que somos injustos, né? E aí ele segue, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Olha só, aquilo que a gente estava falando, né. Então, quando ele fala o fim da lei, nós podemos interpretar de 2 maneiras, né. Primeiro, a finalidade, o objetivo, né, quando alguém pergunta para você: "Ah, eu vou ler o capítulo 10 de Romanos", aí a pessoa pergunta para você: "Com que fim?", né, com que finalidade, com que objetivo? Então essa é a primeira interpretação. Porque o fim, o objetivo, a finalidade da lei é Cristo, né. A lei, ela vem para nos conduzir a Cristo, à justiça de Deus, né. Então a lei ela é dada ao povo, ela é dada aos homens, para que ela conduza os homens a Cristo. E também o fim como o objetivo final, o cumprimento da lei, né, porque o cumprimento, né, da lei é Cristo. Jesus veio, ele mesmo fala, que não veio para, revogar a lei, ele veio para cumpri-la. Então, o fim, ele vem e põe o ponto final, ele cumpre todos os requisitos da lei. E aí ele fecha: "Para a justiça de todo aquele que crê". Mais uma vez, o Paulo traz à tona o ingrediente máximo, né, da salvação para, para o homem, né, que é a fé, aquele que crê, para a justiça daquele que crê, para a justificação de todo aquele que crê. Verso 5. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isso é, para trazer Cristo lá do alto,
Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Bom, essa sequência aqui, né, verso 6 ao verso 8, vamos dissecar isso aqui com calma, né? Mas a justiça que procede da fé, antes disso ele fala, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei, no verso 5. Isso aqui é uma citação que ele vai fazer de Moisés falando ao povo de Israel. Quando ele vai ali no final do Deuteronômio capítulo 30, ele vai trazer esse discurso, né? Ele fala assim, olha, tá aqui os preceitos, né? E na realidade ele está parafraseando aquilo que Deus disse a ele. Ele fala assim, olha, estão aqui os meus preceitos. Se vocês os seguirem, vocês vão viver, né? Então ele fala isso: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá, né? E aí ele cita agora, né, a citação de Deuteronômio. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, porque na sequência desse discurso, o próprio Moisés fala assim: olha, a lei está aqui, a palavra está aqui perto de vocês, não está no alto no céu, para vocês dizerem quem vai subir ao céu para poder trazê-la para nós, e não está, se você for lá em Deuteronômio capítulo 30, vamos ver aqui, Deuteronômio capítulo 30, ele vai falar assim, não está do outro lado do mar, né? O abismo, né? O abismo, o mar, são palavras intercambiáveis nas escrituras, né? Às vezes, para poder se referir ao mar, a palavra usada é o abismo. Olha só o que diz aqui, Deuteronômio capítulo 30, versos 12 e 13, olha só. Ah, Olha só, porque o mandamento que hoje lhes ordeno é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar, para que tenham que dizer: quem irá atravessar o mar por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos? E aí o verso 14, pois a palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Então, Paulo está citando exatamente esse texto aqui. Ele vem e fala assim, ó, ele troca a palavra por Cristo, né? Quem é a palavra, né? Quem é o verbo de Deus, né? Cristo. Mas a justiça procede da fé. E a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu para trazer a justiça de Deus, ou a palavra de Deus, Cristo, lá do alto, ou quem descerá ao abismo para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? Aí ele cita o outro texto: a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, o Paulo aqui ele está fazendo uma comparação para exatamente esses judeus entenderem que o apreço que eles têm pela lei, né, que é o que está sendo citado aqui, que é o objeto que está sendo tratado lá em Deuteronômio, que ele cita aqui nesse versículo, eles têm de ter por Cristo, né? Então, assim, olha, Cristo não está longe. Ninguém vai ter que subir ao céu para trazer Cristo ou trazê-lo dentre os mortos, mas ele está aqui, oferecido. Onde? No Evangelho que nós pregamos. A palavra está bem perto de vocês, né? Para que vocês possam crer e confessá-la no seu coração, né? É essa que é a colocação, que por isso que Paulo cita, ele pega lá o texto de Deuteronômio 30, ele pega lá o texto de Levítico 5, né, quando Moisés fala para observar os preceitos, né, qual que é o preceito de Deus na dispensação agora da graça? O preceito de Deus é Cristo. O que são os preceitos? Aquilo que ele ensinou, né? E qual é a palavra? Qual que é o mandamento? Qual que é a justiça de Deus?
exatamente crer na obra salvífica, no sacrifício de Cristo. É isso que Paulo está fazendo, essa comparação nesse texto aqui. E aí ele fecha com o verso 9, que também é um verso bastante conhecido. Se com a boca você confessar Jesus como Salvador e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então ele fecha exatamente esse raciocínio, ele faz essa comparação, lei e Cristo, né? Ele fala dessa transição, e aí fala que a palavra está perto de nós e que qual que é o ingrediente? É você confessar Cristo com a sua boca, mas confessar Cristo com fé, né? Confessar confessar Cristo da maneira que a gente vê as pessoas hoje, né? Escreve 100% Jesus. Eu sempre faço esse tipo de crítica, né? Coloca a faixinha 100% Jesus e acaba fazendo, né, se envolvendo nas maiores confusões. Quando eu falo isso, eu estou falando exatamente do Neymar, né, uma pessoa da mídia, uma pessoa, né, que está aí conhecida, e toda vez que vai fazer algum tipo de comemoração, que ganha um título, coloca a faixinha 100% de Jesus, e tem muita gente que se identifica, fala assim, nossa, olha que bonito, está testemunhando de Jesus. Compara lá, vê lá a vida dele no cotidiano, né? Coloca a faixinha 100% de Jesus, mas daí a pouco está envolvido com prostituta, está envolvido com confusão de garotas de programas e companhia ilimitada, festas e etc e tal, bebedeiras, bebedices. Então, assim, confessar Jesus dessa maneira, será que crê mesmo em Cristo? Né? Então, assim, não é só falar eu creio em Cristo. Paulo vai falar disso aqui mais na frente também. Transcende, né? É por isso que nós falamos, né, e Paulo fala a esse respeito também, é por isso que é preciso mais, é preciso a fé, e que essa fé ela não nasce no nosso coração, né? Essa fé para a salvação, essa fé é irrevogável, ela não nasce no nosso coração, a não ser que Deus a plante lá, né? Então, essa fé para a salvação, ela é um presente de Deus para o homem, né? Simplesmente confessar, falar que Cristo é Senhor, mas não viver os seus preceitos, isso não é suficiente. Nós vamos ver Paulo falando a esse respeito. E ele fala, porque no verso 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Né? Ele coloca aqui nessa ordem. Né? A fé salvadora não é um sentimento intelectual, né? Ele é bem mais profunda, por isso que fala que com o coração a gente crê. Então, transcende simplesmente reconhecer que Cristo foi um grande líder. Eu vejo algumas pessoas falam assim, não, realmente, Cristo foi um grande líder, ele mudou toda a conjuntura da sua época, né? E aí compara Cristo com Gandhi. Na cabeça dessas pessoas, de fato, né, o raciocínio delas se limita a isso, porque elas creem somente intelectualmente. É por isso que fala que, né, que você tem que crer com o coração e confessar com a boca, é a união das duas coisas, né? É o confessar com a boca a sua intelectualidade e crer com o coração o seu ser, a sua alma, né? Então, assim, quem crê com o coração, ele crê com todas as suas forças, com toda a sua alma, e obviamente, se ele crê de todo o seu coração, a alma vem junto, a mente vem junto, e aí ele confessa. Agora, tem aquelas pessoas que não creem com todo o coração, mas ainda que confessem, né, com seu intelecto, não tem o ingrediente interior, né, que é a fé salvadora que nasce no coração, que nasce no mais profundo da sua alma. Verso 11. Pois a Escritura diz, todo aquele que crê não será envergonhado. E o que ele está falando aqui? Ele já está falando de uma promessa escatológica, né? Todo aquele que crê de todo o coração, que confessa com seu coração, que no seu interior de fato crê em Cristo, ele não vai ser envergonhado. E quando fala esse envergonhado, é uma clara referência
ao momento do juízo, quando aquelas pessoas que realmente, às vezes, confessam, falam, até falam que seguem Jesus, mas de fato não seguem, ele vai lembra que a gente citou nos capítulos atrás, quando todos os segredos forem revelados, né, a pessoa ela até pode ter um discurso muito bacana, muito bonito, mas no dia final, todos os segredos vão ser revelados. E aí, quando eles forem revelados, serão envergonhados. Esse envergonhado, ele está falando exatamente da morte da alma, né? Quando no dia final o Senhor há de separar os seus, separar os que realmente creem, daqueles que não creem, daqueles que simplesmente confessam intelectualmente, mas não têm a fé salvadora no seu coração, e eles vão ser lançados no lago de fogo. Esse é o envergonhado que Paulo está falando aqui no verso 11. Verso 12: porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Então ele volta mais uma vez nessa questão, não há distinção entre judeu e grego, na realidade, diante de Deus, para a salvação não há nenhum tipo de diferença, o ingrediente, como nós já dissemos, Paulo vem lançando esse fundamento aqui durante todos esses 10 capítulos, o fundamento é a fé, né. Então não há diferença. Tanto o judeu, ou o grego, ou o macedônio, ou o romano, ou o espanhol, ou qualquer outro tipo de etnia ou nacionalidade, ele vai ser alcançado, ele vai alcançar a sua salvação de pe por um único caminho, o caminho da fé. Muito bem, verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse aqui também é um texto muito conhecido, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Joel, capítulo 2, verso 32. Vamos ver se Joel, capítulo 2, vamos ver se a memória não está me falhando aqui. De vez em quando falha, viu, irmão? Que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Eita, coisa linda. Mas pensa num texto que cai como uma luva, né? Aquele que o Senhor chamar, né? Sem mérito de ninguém, sem mérito de... Porque, na realidade, quando você ouve um chamamento, não é você que fala assim, oh, chame eu, chame eu. Não, a pessoa chama. Assim, ô, fulano, faz favor. Né? É mais ou menos por aí. Nossa, caiu com uma luva esse texto aqui. Verso 14. Como, porém... esse texto aqui é uma preciosidade. Aqui Paulo ele vai falar exatamente da necessidade da pregação do evangelho. Olha só. Como, porém, invocarão, né, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Certo? Certo. Mas como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como ouvirão? Desculpa, vamos começar de novo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Eita! Ele faz uma série de perguntas retóricas e ele vai retroagindo, né? Primeiro vai lá, ele fala assim: todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Ou seja, então foi salvo porque invocou o Senhor. E invocou o Senhor por quê? Porque ouviu, porque creu nele. Creu nele por quê? Porque ouviu dele. E ouviu dele por quê? Porque alguém pregou. Então aqui ele faz toda o caminho, né? Ele vai regredindo, descendo o degrau, salvação até onde? Na pregação do evangelho, né? Ele fala assim, como está escrito: quão formosos são os pés que anunciam coisas boas. Eita, coisa boa, né?
Isso aqui está registrado no Salmo 19. Como pregarão se não forem enviados? E aí, cabe a cada um de nós, né, estar fazendo a obra do Senhor, pregando, pregando na nossa vizinhança. Nós somos enviados por quem? Quem deu para a gente a ordem para a gente ir? O próprio Cristo, né? Ide, portanto, e anunciai, né, o Evangelho a toda criatura, ensinando-os, né, tudo aquilo que vos tenho dito. Então, o que ele... Nós recebemos essa comissão da parte de Cristo para pregar o Evangelho. Nós somos enviados por Ele para pregar o Evangelho, certo? Para que as pessoas ouçam de Cristo. E uma vez ouvindo, através da ação do Espírito, creiam, recebam o dom da fé. Certamente já receberam esse dom da fé. O Senhor já escolheu aqueles que têm essa fé dentro de si. O Espírito Santo vai lá e dá o spark, dá a centelha, e aí essa pessoa crê no Senhor Jesus, e aí uma vez que crê, ela invoca o Senhor, e aí cumpre-se a palavra, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito, muito, muito precioso isso aqui. Mas aí vem o verso 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, ele coloca aqui nessas duas colocações o seguinte: primeiro, nem todos obedeceram ao evangelho, ou seja, ouviram, mas não deram ouvido. Olha só, ficou até ficou até interessante. Ouviram, mas não deram ouvidos. E é verdade, porque uma coisa é você ouvir, e outra coisa é você, de fato, escutar, dar ouvidos, né? É igual minha mãe falava assim: filho, escuta o que sua mãe está te falando. Escuta o que eu estou te falando aqui. Então, assim, uma coisa é você, de fato, ouvir, né? Você pode estar ouvindo, você está me ouvindo aí na sua casa, você está me ouvindo no seu celular, no seu computador. E aí o que acontece? Ah, uma coisa é você ouvir o som que eu estou proferindo, outra coisa é você entender aquilo que a gente está falando. É você entender, discernir, né, tudo aquilo que eu estou dizendo, e aí apreender essas verdades. E aí você vai estar apto para poder colocar em prática todos esses ensinamentos. Agora, uma coisa é você escutar, ouvir, e outra coisa é você dar ouvidos, você ir praticar essas coisas. É aí que nós precisamos ter bastante diligência, né, em ouvir a palavra do Senhor. Quantos às vezes ouvem, mas não praticam, entra e sai, às vezes do templo, às vezes do culto, ou até mesmo de uma transmissão dessa da internet, do mesmo jeito que sentou, não aprendeu nada, não ouviu nada, né? Por quê? Falta-lhes a fé. Para os judeus era isso que ele estava falando, para os israelitas ele estava falando exatamente isso, eles não obedeceram ao evangelho, eles até escutaram, Jesus estava lá no meio deles, pregou o evangelho a eles, mas eles não ouviram. E aí ele demonstra, né? Paulo, no verso 17, ele fala: a fé vem pelo ouvir, mas o ouvir, o dar ouvidos mesmo, né? Vem de onde? Pela palavra de Cristo, pelo dom da fé que é infundido em nós pelo próprio Senhor. Aí ele vai no verso 18 e coloca: mas eu pergunto, será que eles não ouviram? Será que alguém pode, né, dizer, não, mas eles não podem não ter ouvido do Evangelho? E aí ele mesmo responde: é claro que sim, né? E ele cita aqui: a voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Ele está citando aqui, mais uma vez, o Antigo Testamento, né? Ele cita a voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo.
Deixa eu ver a referência aqui. A referência, Salmo 19. Que ele então está falando aqui, se é um salmo, certamente ele está falando, ele pegando um texto de revelação geral, verso 19, Salmo 19, verso 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Ah, sim! Exatamente, o Salmo 19 é o Salmo da revelação geral. Olha só, os céus proclamam a glória de Deus, verso 1, e o firmamento se anuncia as obras de sua mão. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam aos confins do mundo. Então, ele está usando aqui esse texto que fala da revelação geral, né, que é a revelação de Deus na natureza, para a revelação especial, que é o anúncio do evangelho. Olha só que interessante o raciocínio de Paulo, bem interessante, porque o evangelho ele foi anunciado, né? Ele estava sendo anunciado ali e todos os israelitas da Palestina tiveram a oportunidade de ouvir falar de Cristo, e agora todos os da dispensação, não somente os israelitas, mas também os gentios, estavam tendo a mesma oportunidade, né? De ouvir do evangelho. E aí ele pergunta mais, verso 19. Pergunto mais: será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? E aí ele vai e cita Moisés. Novamente, ele volta lá para a Torá. Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei à ira. Né? Esse aqui, um texto lá de Deuteronômio, capítulo 32. O que, que o Paulo está falando aqui? Ele está exatamente demonstrando que Deus anunciando aqui o cumprimento dessa palavra no exercício da fé, no advento da fé, no meio dos gentios. Né? Um povo que não é nação, um povo que os judeus julgam como insensatos, que não conhecem a lei de Deus, né? Eu vos provocarei a ira, eu vou fazer vocês ficarem com ciúmes. Por quê? Porque a salvação é dada de graça a esses que os judeus consideravam escória, consideravam povos imundos, né? Através da sua própria justiça, né? Através dos olhos da sua própria justiça. Logo, o que Deus estava, o que Paulo está dizendo aqui, que, primeiro, eles ouviram, tiveram oportunidades, os israelitas tiveram oportunidade, ouviram, Jesus vem para o meio deles, prega na terra deles, ou anuncia o reino dos céus, a salvação pela fé, no meio deles. A palavra é anunciada pelos seus discípulos. Paulo aqui estava no meio dessa efervescência, né, em suas viagens missionárias, falando da fé em Cristo. E aí ele está considerando, está se cumprindo aquilo que Moisés já havia predito, falando que o Senhor haveria de causar ciúmes, né? Porque por que os judeus eram tão críticos e tão irados, né? Tão revoltados com o anúncio do evangelho? Exatamente por isso. Porque eles falam assim, que é isso? Vê se meu Deus vai, o nosso Deus vai salvar esse povo imundo, vai se prontificar a alcançar essas pessoas sem mérito, né? Nós é que temos a justiça, nós que temos a lei, nós que guardamos a lei, né? Essa era a visão, né? Como a gente já viu nos capítulos anteriores. Então, o que acontece? É por isso que essas pessoas, elas têm esse sentimento. Por quê? Porque o anúncio do evangelho é exatamente isso. Ó, vinde sem dinheiro e comprai. Vinde sem mérito algum e alcançai a justiça, a justificação dos seus pecados, a purificação do seu ser. E aí segue o verso 20. Isaías segue, né, é tão ousado que diz: eu fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam de mim. Quer dizer, mais uma vez, aí Paulo, ele havia citado Moisés, e aí no mesmo sentido, ele vem e cita Isaías. Né? Isaías aqui,
Ele está citando Isaías 65, capítulo 1. Eu fui achado pelos que não me procuravam, porque os gentios não procuravam, eles desconheciam, eles eram completamente ignorantes da existência de Deus e do plano da salvação. E ele fala: eu fui achado daqueles que não me procuravam, né, através da loucura da pregação do evangelho, né, eles ouviram, eles puderam, aqueles que foram enviados pregaram o evangelho, aqueles que ouviram, foi infundido neles, né, a fé, e eles creram para a salvação, invocaram o nome do Senhor e foram salvos dentro daquela lógica que nós lemos nos versículos 14 e 15, que a gente trabalhou agora há pouco. Então ele fala: fui achado dos que não me procuravam, e eu me revelei aos que não perguntavam de mim. Que coisa bacana, né? Assim, é por isso que às vezes a gente fica pensando: ah, eu vou pregar porque se Deus já tem os seus escolhidos, né? Eu já ouvi isso em alguns lugares. Eu vou pregar por quê? Se Deus já tem os seus escolhidos e de um jeito ou de outro eles vão ser salvos, eles vão ser alcançados, para que eu vou pregar? É loucura eu fazer isso, é perder tempo, né? Muitos dizem isso. E até afirmam que nós temos, né, nós reformados, nós presbiterianos temos essa prática. Não é assim, né? Porque como virão se não há quem pregue? Não é minha obrigação, não é meu papel convencer a pessoa, converter a pessoa. Isso é papel do Espírito. Não é meu papel fazer com que a pessoa, fazer crescer, fazer brotar no interior da pessoa a fé. Eu não sou capaz disso. Isso é papel de Deus. O meu papel, o nosso papel, o seu papel é anunciar a Cristo, a sã doutrina, a sã palavra de Deus. O resto é obra do Espírito, é obra do Senhor. Por mais que eu seja eloquente nas minhas palavras, por mais que eu seja convincente no meu discurso, eu não consigo convencer, eu não consigo converter ninguém. Isso é obra do Espírito. E a fé só nasce no coração daquele que o Senhor escolheu para isso. Então, meu irmão, se você às vezes tem dificuldades, né, muitas pessoas às vezes têm dificuldade para poder pregar a palavra, anunciar Jesus, às vezes fica com vergonha, e às vezes, e se eu não conseguir, etc. Assim, não, você não consegue mesmo, de você não consegue nada. Você só tem de anunciar. O seu papel é anunciar. O restante é com Deus. E aquelas pessoas que não perguntam de Jesus, elas vão sim crer nele, se forem para isso preparadas, se forem para isso escolhidas, né? Escolhidas por Deus e preparadas pelo Espírito Santo, tocadas, movidas pelo Espírito Santo. Então, não existe aquela pessoa que você às vezes fala assim: isso daí não tem jeito, isso daí não tem salvação. Não é você que decide isso, não é você que consegue ver isso. Todas as pessoas, elas são passíveis em ser alcançadas por Deus, da nossa perspectiva, aos nossos olhos, qualquer um. Porque nós não conseguimos distinguir quem são os eleitos do Senhor, né? Minha mãe falava isso e é verdade, eleito não tem estrela na testa. A gente não, olha lá, estrelinha na testa, esse é eleito. Não, ninguém, não tem estrela na testa. O Senhor sabe quem são os seus. A nós cabe fazer a anunciação, anunciar o Evangelho, e o Espírito Santo dá continuidade na obra. Verso 21. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Oh, Deus. Mais uma vez, mais um capítulo encerra com uma palavra, né? Vinha sempre com um fechamento apoteótico, um graças a Deus por Jesus Cristo. Aí nós fechamos o capítulo 9 com o anúncio da pedra de tropeço no meio aos israelitas. E agora, mais uma vez, um capítulo que fecha com uma palavra, né, reflexiva. Quanto a Israel, porém diz, ele está falando Isaías também, né? Essa citação aqui de Isaías 65, verso 2. Ele cita o verso 1 no versículo 20 e agora cita o verso 2 no verso 21. Ele fala dos gentios, né? Fui achado dos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntavam de mim. E agora ele fala de Israel.
todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Ele fecha com essa reflexão, porque ao longo da história, por que todo dia? Porque ao longo da história, se você pegar a Bíblia, ao longo da história do povo de Israel, é o Senhor estendendo a mão ao povo de Israel. Sai, eles clamam no Egito, o Senhor livra do Egito, eles clamam no deserto, o Senhor manda coluna de nuvem, coluna de fogo, eles clamam de novo, o Senhor manda codorniz, manda maná, e eles clamam de novo, eles recebem o rei, e aí eles clamam de novo, eles recebem o Senhor manda os seus profetas, e eles aí, ainda assim, eles desobedecem, o Senhor manda os seus juízes, aqueles que sempre, se você pega o livro de Juízes, você vai ver que é sempre assim, o povo de Israel, vem um juiz, conduz eles ao caminho do Senhor, daí a pouco eles prevaricam e caem, e aí vai esse altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, até Cristo. Todo dia estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. É isso que Paulo está colocando aqui. A gente pode ver isso também sendo cumprido no nosso tempo, não somente no que diz respeito ao povo israelita, mas a todo aquele que endurece o seu coração à justiça de Deus, Jesus Cristo. O Senhor vem estendendo a mão à humanidade ao longo da sua história. E esse estender da mão, né, se configura exatamente na salvação oferecida por Cristo, e cada um daqueles que anunciam o evangelho do Senhor, é o Senhor estendendo a mão e dando a cada um desse mundo a oportunidade de ouvir da palavra. E para que no dia final ninguém vai poder dizer exatamente o que Paulo está falando aqui, ninguém vai poder dizer que não ouviu, para que o Senhor seja justo no seu julgar. Oremos, meus irmãos, para que nós possamos ser usados como instrumentos do Senhor na evangelização e no alcançar dos eleitos, daqueles que são separados para o Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia. Te agradecemos pela sua palavra. E te agradecemos, ó Deus, porque nós somos os agentes, os instrumentos, aqueles que o Senhor comissionou e capacitou para anunciar a sua palavra, o seu evangelho. E que nós possamos, ó Deus, a cada momento de nossas vidas, fazer esse anúncio, para que sejam formosos os nossos pés, anunciando a palavra de Cristo àqueles que o Senhor deseja salvar. Que nós possamos ser instrumento na salvação de muitos. É a nossa oração que te fazemos em nome de Cristo. Amém. Nós encerramos aqui então o estudo do capítulo 10. No nosso próximo encontro nós vamos então fechar esse bloco, né, que é o bloco do 9 a 11, que o apóstolo Paulo trata da salvação do povo israelita. E nós vamos tratar então do futuro de Israel, né, as questões que tratam do futuro do povo israelita em relação a essa perspectiva de Paulo aqui quando escreve aos Romanos. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima semana.